Olá, Pimpolhos, bom dia, tudo bem? A gente começa hoje mais um módulo, e aí hoje a gente começa a nossa apostila número 3, né? A gente finalizou a apostila número 2, ela parou no módulo 14, e aí a apostila número 3, ela começa pelo módulo 15, tá? Que é uma continuação, né? O assunto do módulo 14, a gente continua falando de China, tá? Só que o foco do módulo 15 é China, superpotência do século XXI, tá? Bom, aqui a gente tem os objetos do conhecimento do módulo 15. E aí a gente começa o nosso resumo falando sobre o papel na China, o papel da China, perdão, na economia mundial, tá? Essa daqui o olhar geográfico, né? Um dos primeiros tópicos da apostila de vocês. E ela vai falar um pouco, ela na verdade ela faz uma comparação entre o desenvolvimento econômico da China e o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, tá? Eu só queria chamar a atenção para vocês, porque essa é uma reportagem de 2011, tá? Então, ou seja, 2011, né? 9 anos atrás. E ela já fazia uma qual é o termo certo? Não é adivinhação, uma previsão, a palavra é essa, né? Ela já fazia, né, há 9 anos atrás, uma previsão de como seria o comportamento da China se comparado aos Estados Unidos, né? Então, ou seja, a apostila de vocês utilizou esse material ano passado, né, 2019, quando a apostila foi idealizada, mas essa reportagem é de 2011, 9 anos atrás, tá? E aqui nesse trecho, eles fazem uma comparação de como a China se comporta, principalmente os chineses que moram fora da China, tá? Então, no caso, enquanto os Estados Unidos têm um comportamento de dominação, né? Os chineses não. O caminho que os chineses optaram é de, na verdade, se adaptar ao local onde eles estão, tá? Como eu disse, existem vários chineses que moram fora da China. E aí, muito dos investimentos que entraram na China, que foram feitos na China, são exatamente desses chineses que moram fora, tá? Então, o estilo americano, né, o modo como os Estados Unidos lidam, né, geopoliticamente falando, com os outros países, é tentar transformar os outros países, né? Já os chineses não, eles têm o hábito de se adaptar ao local onde eles estão e tirar proveito dos negócios, né, das leis dali de onde eles estão, de modo que isso futuramente vá favorecer a própria China, visto que eles investem dinheiro de volta, tá? Eu achei uma análise bem interessante, apesar de ser de 9 anos atrás, mas se você reparar o comportamento da China hoje, é mais ou menos isso que acontece, né? Ainda mais se a gente for comparar o comportamento dos norte-americanos, né, e da China. Bom, um dos grandes desafios da China, né, enquanto superpotência, né, a gente já conversou sobre China anteriormente, e atualmente a China é a segunda economia mundial. Ela só perde para os Estados Unidos, tá? A China cresceu muito, né, economicamente falando. Então, assim, apesar da China ser um destaque mundial, né, ela tem ainda alguns problemas que ela precisa resolver e todos esses problemas estão no setor social, tá? Então, assim, num primeiro momento, né, o que contribuiu muito para o crescimento da China foi a conjuntura interna mesmo, tá? Então, primeiro foram mão de obra barata, né? A China sempre ofereceu mão de obra muito barata. As leis ambientais na China são leis ambientais muito frágeis, tá? São leis flexíveis. Eles também ofereciam disponibilidade de infraestrutura e tudo isso acabou trazendo investimento externo, tá? Então eram vantagens, essas vantagens que a China oferecia eram vantagens competitivas, tá? Só que, conforme o tempo vai passando, a China percebe que ela precisa investir em outras áreas para manter esse crescimento, né? E aí é quando eles vão investir maciçamente, gente, elevados investimentos, muito dinheiro na área de educação, tá? Não só na área de educação em si, né, mas na área de pesquisa e de qualificação profissional, tá? Ou seja, mão de obra qualificada, tá?
E todos esses investimentos, né, eles contribuíram sim para que as condições de trabalho na China melhorassem muito e também as condições de vida da população chinesa, tá? Esses investimentos ainda não são suficientes, tá? Ainda tem que melhorar muito, mas já é alguma coisa, tá? E esses investimentos na China em educação são tão incríveis que aqui do lado ó, tem um glossário que tem uma liga de universidades que a gente chama de Liga C9, tá? Que são as 9 universidades que o governo chinês selecionou, tá? E passaram a receber financiamento, tá? Isso há 2009? 2009, é isso? Isso, 2009. 11 anos atrás, tá? E aí, eles escolheram essas 9 universidades para ser as universidades que mais receberiam investimento, tá? Então, assim, todo esse investimento na área de educação acabou contribuindo para que as universidades chinesas se colocassem entre as melhores do mundo, tá? Coisa que antigamente, obviamente, não acontecia, tá? E aqui, nesse infográfico, você tem várias porcentagens aqui que mostram, né, o quanto esse investimento foi importante, né? Não só para o crescimento da China, mas para manter isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, cadê? Aumento da produção de pesquisa, tá vendo? Tem 3 bandeirinhas aqui, ó. Aumento da produção de pesquisa internacional nos 10 melhores universidades em 5 anos, ou seja, o quanto, né, de pesquisa universitária, né, esses países cresceram, né, ou apresentaram crescimento durante os últimos 5 anos. Olha, se você comparar, né, países super desenvolvidos, né, no caso dos Estados Unidos, ele só aumentou a produção em pesquisa em 20%, o Reino Unido em 24% e olha a China disparada em 34%, porque a China entende que investir em educação, né, pesquisa, mão de obra qualificada, isso vai contribuir no desenvolvimento da sua economia, tá? Ainda falando sobre os desafios da China, né? Então, assim, sempre a comunidade, né, internacional sempre teve uma certa desconfiança, né, em relação a esse crescimento acelerado da China. Até quando esse crescimento iria durar, se isso seria um crescimento curto, né, tipo um boom, e em algum momento eles iam entrar em recessão ou algo assim, tá? Então, assim, foi um crescimento muito rápido, né? E as principais dúvidas em relação a esse crescimento, né, que inclusive permanece, né? A gente ainda não tem muita certeza de onde a China vai parar, mas assim, a China tem alguns problemas também, por exemplo, ela é muito dependente é, de outros países, por 2 motivos. Primeiro, porque a China importa matéria-prima, tá, de outros países, então ela depende da matéria-prima de outros países, e aí a gente sabe que preço de commodity, né, preço de matéria-prima, isso oscila, principalmente se for em dólar, bolsa de valores, então esses valores eles estão sempre variando, então você depender muito de importação, principalmente de matéria-prima de outros países, isso pode ser um problema, tá? A China, ela produzia basicamente para o mercado internacional, né? Então, quando você exporta, né, quase que majoritariamente o que você produz, você depende do mercado externo também, tá? A China, né, ao longo desses anos aí de crescimento, ela consegue consolidar o mercado interno, né, desenvolver o seu mercado interno, o mercado consumidor, tá? Quando eu falo de mercado aqui, eu tô falando de mercado consumidor, tá? É, mas o fato da China ainda depender de exportação, perdão, de importação de matéria-prima, né, ainda faz com que ela ainda se torne muito vulnerável às oscilações internacionais, principalmente em relação a preço de commodity, tá? Esse gráfico aqui da apostila de vocês é só para mostrar para vocês esse gráfico ele tem 10 anos, né? Ele vai de 2008 até 2018 e ele mostra, né, o quanto a população urbana da China cresceu, tá? A gente já estudou migração, né, anteriormente, e aí a gente sabe que sempre que uma cidade oferece melhores condições de vida, né, a economia está crescendo, as pessoas acabam migrando, né? Então elas saem
das zonas rurais, né, das áreas rurais, e se deslocam em relação às áreas urbanas, tá? E aí, nesse gráfico, mostra pra gente, ao longo desses últimos 10 anos, o quanto, né, a população urbana chinesa, ela aumenta, ela se sobrepõe em relação às áreas, né, às regiões rurais, tá? Então, se você reparar que em 2008, né, que é quando começa o gráfico, existia, obviamente, uma diferença, mas era bem pouca, né? Você vê que o gráfico está quase na metade entre as regiões urbanas e as regiões rurais. Se você olhar para 2018, 10 anos depois, você vê o quanto as regiões rurais diminuíram, tá? E a partir daqui, a apostila de vocês vai falar sobre as tensões geopolíticas, né, que também são desafios, né, que a China, né, enquanto superpotência do século XXI, ela precisa lidar, tá? Então, aí vocês já viram um pouco desses conflitos no módulo 14, né, que ele começa a abordar essas questões e aqui aprofunda um pouco. Então, a apostila de vocês ela vai trabalhar 4 tensões geopolíticas, né? Que é Hong Kong, Taiwan, o Tibete e, gente, Titia não sabe pronunciar esse nome. Gente, creio eu que seja Xinjiang. Eu não sei falar chinês. Eu quase chamei o William para ajudar a gente, mas enfim. São 4 regiões, né, do território chinês que são extremamente problemáticos, tá? A gente começa por Hong Kong, a gente já viu no módulo 14, né? Hong Kong é uma região administrativa, é uma região autônoma, tá? Tanto política e economicamente. Ela foi colônia inglesa, a gente também viu anteriormente. E assim, a China, ela tem posse do território, tá? Mas Hong Kong se mantém capitalista, né? Manteve a estrutura capitalista, ao contrário da China, que a gente sabe que é comunista até hoje, tá? Então, assim, Hong Kong tem governo próprio, tem autonomia, como eu disse, tanto política quanto econômica, mas a China, ela mantém soberania sobre as fronteiras, tá? Inclusive, ela controla as fronteiras, controla as forças armadas e toda a representação de Hong Kong em congressos e organismos e instituições internacionais, como, por exemplo, a ONU, é feita pela China, tá? Então, por exemplo, a Hong Kong não tem representação própria nessas organizações internacionais. Essa representação é feita pela China, tá? A China, né, ela mantém controle do território por questões políticas, tá? Porque Hong Kong tem uma importância muito econômica, tem uma importância econômica, perdão, muito grande para o território chinês, tá? Então, é uma questão geopolítica mesmo, né, de localização estratégica. Taiwan é um problema diferente, tá? Taiwan, ao contrário de Hong Kong, né? Como eu disse, Hong Kong é uma região administrativa, né? A China mantém o controle. Taiwan não, tá, gente? Taiwan é um estado independente, é um estado nacional independente, tá? Só que a China, ela não admite, ela não aceita, ela não reconhece a independência de Taiwan, tá? Então a China sempre se refere a Taiwan como uma província rebelde e eles, todas as ações políticas e militares em relação a Taiwan é como se Taiwan ainda fosse pertencente à China, tá? E aí, quais são as complicações disso? Como a China, no momento, ela representa, né, ela tem uma importância econômica, né, no cenário internacional muito grande, né, e ela tem participação no Conselho de Segurança da ONU, os países, né, acabam optando por não manter relações diplomáticas com Taiwan para não criar. Que nome que eu vou usar, gente? Que eu só consigo pensar em picuinha. Então, assim, os países, né, para não entrar em picuinha com a China, o termo correto seria tensões diplomáticas, né? Que a professora precisa usar os termos corretos. Então, para evitar tensões diplomáticas com a China, né, a grande maioria dos países acabam optando por não manter relações com Taiwan, tá?
esse fato, né, da China não reconhecer a independência de Taiwan é desde o governo do Mao Tse-tung, tá? Foi ele, né, foi no governo do Mao Tse-tung que a China rompe relações com Taiwan e até hoje eles não reconhecem, tá? A autonomia do Estado. Inclusive, há diversos atritos, eles vivem se ameaçando, militarmente, inclusive, tá? Essa foto aqui, inclusive, da apostila de vocês é de 2015, né? Os dois chefes de Estado, né, se encontraram pela primeira vez em 66 anos, tá? Então, assim, antes de 2015, o último encontro tinha sido há 66 anos atrás, tá? Para você ver como essa tensão, ela é realmente emblemática, tá? E aí em 2015 houve esse encontro, né, numa tentativa de apaziguar as relações entre os países, ainda que a China permaneça não reconhecendo a autonomia de Taiwan, tá? Tibete, a mesma coisa, tá? Vocês viram lá o filme do Brad Pitt, 7 anos no Tibete? Assistam. O que acontece? O Tibete é uma região autônoma, tá? É um pouco parecido com Hong Kong, né? Mesma situação. E o Tibete, ele apresenta muitas diferenças em relação à China, principalmente diferenças culturais, diferenças de etnia, tá? O idioma também, a questão religiosa, tá? A China, ela não aceita a religião do Tibete. O Tibete, ele é budista, tá? A religião oficial é o budismo. E a China não aceita porque a China é laica, né? É um estado laico. Então, além desses conflitos étnicos, culturais, também existe o conflito religioso, tá? E aí, o que acontece? A China, ela faz com o Tibete a mesma coisa que ela faz com Taiwan, ela não reconhece a independência, tá? E aí, gente, por que não reconhece? Questões geopolíticas reais oficiais, tá? O território do Tibete, ele tem uma posição geopolítica, né? Estou falando de posição geográfica mesmo, né? Muito importante para a China, tá? É uma localização geográfica muito estratégica. Então, é óbvio que a China não vai abrir mão, tá? Fora que o Tibete, ele é muito rico em recursos naturais, tá? Então, ele é rico em jazidas de vários minerais, inclusive de urânio, né? Que é utilizado para bomba atômica. É na região do Tibete que nasce os principais rios chineses, né, que é o Rio Azul e o Rio Amarelo. E água é o que, gente? Água é recurso hídrico fundamental, tá? Não só para abastecimento da cidade, mas também para atividade econômica de agricultura, tá? Então, ou seja, é uma região muito importante para o governo chinês e eles não querem abrir mão dessa região que geopoliticamente falando, é estratégica, tá? Então, eles permanecem, inclusive, essa fotinha maravilhosa que tá aqui é do atual Dalai Lama, tá? Que é o líder religioso supremo lá no Tibete, e ele tá exilado, tá? Na Índia há não sei quantos mil anos, porque não tem autorização para voltar, tá? Ele vive exilado desde 59, e ele não quer voltar porque ele sabe que se ele voltar, ele tem medo de ser preso, enfim. O que mais que eu ia falar? É isso, vamos para o próximo. Essa região aqui que Titia não sabe falar o nome. Xinjiang, tá? É um pouco parecida com o Tibete e com Hong Kong. Tem uma certa autonomia, né? Possui status de região autônoma, tá? Mesmo o caso do Tibete apresenta muita diferença étnico e cultural e principalmente em relação à religião, tá? Porque aqui a população é maioria islâmica, tá? E aí o que acontece? Inclusive há movimento separatista, tá? Sempre há, inclusive, denúncias, né? E aí de que há uma associação, tá? Entre o povo dessa Xinjiang, tá? Que a Titia não sabe pronunciar, e o Estado Islâmico,
tá? Então, existem vários movimentos separatistas, tá, no território chinês, e o dessa cidade aqui, dessa região, acaba sendo o mais violento por ter, supostamente, essa associação com o Estado Islâmico, tá? Então, é um movimento separatista que caminha ali para a questão do terrorismo, tá? E aí segue a mesma lógica das regiões que a gente falou anteriormente, tá? Então, essa região também é uma região estratégica, tá? Também é uma região que tem localização geográfica estratégica, tá? Então, é por essa região que entra na China, por exemplo, parte do petróleo e do gás que é utilizado no país, tá? Então, é uma região que possui importância econômica, né, significativa. Então, em função dessa importância, né, principalmente também em relação à rota comercial, a China não abre mão dessa região e mantém o controle, tá? Então, ou seja, são algumas regiões já são consideradas áreas autônomas, ainda que a China mantenha a administração da região, tirando Taiwan, que já é um Estado nacional independente, ainda que a China não faça esse reconhecimento, tá? Então, gente, façam a leitura do módulo 15, tá? Façam os exercícios também. Na próxima aula a gente vai corrigir. E aí, qualquer dúvida que vocês possam ter, vocês podem me procurar no WhatsApp ou a gente conversa no nosso horário lá na plataforma, tá bom? Beijinho pra vocês e boa semana!